Olá, meus amigos, estamos em live. Mais uma segunda, mais uns estudos que nós até que enfim vamos concluir o capítulo de número 22. Você que me acompanha nas plataformas, em um dos nossos canais ou contas, né, no Kawaii, que estará vendo os cortes, e quiser esse estudo na íntegra, estará, você já sabe muito bem, no YouTube, canal @osmundocastro40 com a hashtag União dos Povos. Você do Facebook está vendo a live agora nesse momento e também vai estar os cortes no Facebook, como eu sempre faço. E só peço a você a sua contribuição, curtindo, comentando e compartilhando e se inscrevendo em um de nossos canais. Já está nos ajudando bastante. Nós vamos dar prosseguimento aonde paramos. Mas primeiro, vamos fazer aqui uma rápida retrospectiva do que foi a aula passada, né? Coisa rápida, não vai demorar muito não. Aí também esse vídeo aqui não demora muito, porque vamos apenas concluir o capítulo 22, para que na próxima segunda-feira possamos entrar no capítulo 23, uma nova história, e enfim. Vamos aprendendo cada dia mais com a palavra de Deus. Tá. No capítulo, na aula anterior, nós falamos sobre seguir o curso natural, né? Falamos sobre o jumento, né, que tem a representatividade da natureza, ou seja, você seguir o curso natural para a salvação. Ou seja, explicamos na época, ou na aula, que não estou querendo dizer que você não busque algo sobrenatural em sua vida. Não, muito pelo contrário. O que estou dizendo é que as nossas vidas seriam muito mais fáceis, agradáveis e felizes se nós seguíssemos o curso natural. Ou seja, aquela questão que nós já dissemos em aulas anteriores, de causa e efeito. Ou seja, eu causar algo e ter o efeito daquilo, né? Causa e efeito. Eu acho que é a lei de Newton, né? Se eu não me falha a memória. Pois bem, e quando Abraão diz, olha, fiquem aqui com o jumento, ou seja, fique aqui no mundo natural, porque esse é o nosso lugar. Já explicamos também que nessa ocasião foi quando Deus, falamos sobre o Shabat, o 8º dia, né, que ainda não chegou, será na era messiânica, o 8º dia, e ainda estamos em Shabat, ou seja, porque a palavra não teve quem já passou por esse estudo, está na playlist do YouTube, que se não me falha a memória, é o 8º dia, se não me falha a memória. Vá lá, curta, comente, compartilha e veja esse estudo na sua íntegra. Não vamos pegar aqui nas minúcias, porque já está na playlist de nossos estudos. Já vamos para quase 40 horas, 40 aulas também, né? Aulas. E falamos sobre isso, sobre fluirmos naturalmente para a salvação, ou seja, fazer aquilo que fomos feitos para fazer. Nós fomos feitos em um mundo, fomos colocados, fomos postos, né? Acredito que essa é a palavra, fomos postos em um mundo natural, para que vivemos neste mundo natural e possamos então elevar as coisas desse mundo, elevar ao ponto em que qualquer lugar que chegarmos, ele seja um lugar sagrado, um lugar santo. Isso é o curso natural, de maneira que nós não precisamos mais pedir a Deus um milagre extraordinário e sobrenatural, pois a nossa conduta nos levou a objetivos e a decisões naturalmente, como foi o propósito de Deus, sem uma interferência divina, no sentido de ter que sair ao meu socorro, porque eu burlei as leis da natureza e quis fazer algo, algo que não era para ser feito. Estou na lei da causa e efeito, e aí, na maior cinismo, peço a Deus um grande milagre que ele intervenha, ou seja, de um certo sentido, incomodando a Deus. Estou falando aqui numa linguagem bem humana.
para que nós possamos entender. E não, esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você ande em paz uns com os outros. Há sim, em nosso meio, infelizmente em nosso mundo, pessoas perversas, pessoas maldosas. Quando essas pessoas perversas e maldosas irão se levantar contra nós, sem causa nenhuma, aí sim, Deus ele intervém com o maior gosto do mundo. Não digo que uma intervenção de Deus seja contra a vontade dele, não é isso que eu estou dizendo. Primeiro que, se ele intervir, é porque foi da vontade dele. Né? Estou aqui usando palavras humanas, querendo trazer a você um choque de realidade, que devemos andar a caminho da salvação de maneira natural, assim como Deus nos fez. Então esse é o propósito, né? E também vimos também que ele disse aos jovens, disse assim, olha, nós subiremos e nós retornaremos. Falamos sobre também esse assunto de retornar, e também traz um sentido de que quando uma pessoa se chega a Deus para se elevar, não é para ela ficar lá para todo sempre. Sim, é maravilhoso. Você, quando Deus lhe permite, e as suas ações contribuem para que você alcance um nível sobrenatural, é muito bom, é muito maravilhoso, sem sombra de dúvida nenhuma. Mas quando ele diz, olha, nós retornaremos para o mundo natural. Por quê? Porque pessoas que estão no mundo natural devem ser influenciadas. Devem saber do monoteísmo, do Deus único. Então não é só se permanecer no sobrenatural. Você tem que voltar. Porque existem pessoas que, por falta de entendimento ou de conhecimento, não conseguem se achegar a Deus. Então você tem que retornar daquilo que é sobrenatural para que você possa influenciar essas pessoas, ajudá-las, ser uma base, ser alguém que elas possam confiar, alguém que elas possam, num sentido, vamos dizer aqui, alguém que elas possam confiar, se possível, até a sua vida a você. Entendeu? Isso está também no mundo natural. Ele disse, não, fica no mundo natural, que nós retornaremos para cá também. Vamos apenas nos elevar diante de Deus, mas retornaremos, pois temos que dar testemunho. Temos que influenciar pessoas a andar nesses caminhos, esses caminhos maravilhosos, né? Que é os caminhos do Deus eterno. Também na ocasião da aula passada, lembrando, estamos aqui fazendo apenas um apanhado, né? Uma retrospectiva daquilo que foi a aula passada, para estarmos situados e darmos continuidade nossos estudos. Também falamos sobre a faca, fogo e sobre a lenha, de quem pertencia o atributo a quem, ou seja, a lenha é um atributo de bondade que está relacionado às ações, que estava sobre a justiça, que é os ombros de Isaac, vimos isso lá, ou seja, nossas ações elas têm que estar baseadas, alicerçadas e firmadas sobre a justiça, ações justas, sem como é que eu posso dizer, sem favoritismo, sem companheirismo, apadrinhamento, né? Acho que essa é a palavra mais comum em todo o Brasil. Você que me vê, eu não sei onde você está me vendo, mas o apadrinhamento muitas das vezes não é justo, é porque o amigo tem um nome que se dá quando você favorece aqui um parente seu em certa ocasião. Eu não lembro aqui o nome, acho que é nepotismo, se não me falha a memória. Se não for, escreve aí nos comentários o nome correto, mas eu acho que é nepotismo, acho que esse é o nome. É o que nós mais vemos por aí, ou seja, ações, decisões baseadas não na justiça, mas em segundas intenções, com outros vieses, com outros interesses, em manter-se
dependendo da ocasião, um certo nível de influência ou de poder. Enfim, são essas as questões que nós enfrentamos em nossos dia a dia. Falamos também sobre a faca, né? Sobre a execução. Falamos ali um texto de 1 Reis, né? Falamos ali naquela ocasião 3 níveis de consciência, como se diz em respeito da justiça. Então a faca e o fogo, né? Fogo muito ligado às emoções, falando sobre isso também, e que estão nas mãos de Abraão, ou seja, estão nas mãos da bondade. Isso quer dizer que tanto a execução da justiça quanto o sentimento da justiça tem que ser submetidos à bondade, estarem amarrados à bondade. Porque foi isso o que aconteceu com Isaac, que quando ele chega lá no monte, ele é amarrado pelo seu pai, né, pela bondade, ou seja, indicando assim que a bondade, ela tem que, que a justiça, ela tem que estar subjugada, né, submissa à bondade, para que o que nós explicamos na ocasião foi que uma bondade que não é subjugada que uma justiça que não é subjugada pela bondade, ela torna-se crueldade. É uma coisa cruel, vai trazer mortes, vai trazer coisas ruins, ou seja, autoritarismo, né, crueldade. Por quê? Porque é uma justiça, mas que não está subjugada, submissa à bondade. E falando sobre isso, né? Então essa foi a razão, uma das razões, a qual Isaac subiu com seu pai no Moriá, e ali o seu pai o amarra, ou seja, indicando ali que a justiça ela tem que ser subjugada pela bondade. E também comentamos que é mais maléfico, mais perigoso para o mundo, a justiça é mais perigoso para o mundo uma justiça que não seja submissa à bondade do que a bondade que não é submissa à justiça. Então, no primeiro caso, ele é muito mais maléfico, né? Vamos dizer assim. Então, esse foi um rápido resumo do que foi a aula anterior. E se você quiser, se interessa em ver essa aula na íntegra, ela está no nosso canal do YouTube, né? Com uma hashtag, deixa eu ver como é que eu escrevi a hashtag. Isaac amarrado, ou seja, Isaac amarrado. Ela vai estar lá no YouTube, na sua íntegra, esse estudo, e nós vamos dar continuidade naquilo que nós paramos. Nós lemos até o versículo 13. Vamos ver se tem mais alguma outra aqui no versículo 13, para que nós possamos falar. Versículo 13, Gênesis, Bereshit, Gênesis capítulo de número 22. Já estamos no 22. Estamos estudando desde o primeiro capítulo de Gênesis, capítulo por capítulo, palavra por palavra, as que tiverem alguma importância para a nossa edificação, estamos falando sobre ela. Vamos lá então. Vou ler o 13, né, para ver onde nós paramos. Se há algo mais aqui nós devemos acrescentar, ou se não, continuaremos. Abraão observou em volta, e eis que havia depois um carneiro que estava preso pelos seus chifres numa moita. Falando sobre isso, sobre essa moita que é a árvore da vida, não é a árvore do conhecimento. Falamos também que esse cordeiro, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Porque nós vamos observar, vamos chegar lá, nós falamos sobre isso. Não, acho que nós passamos. Deixa eu ver se eu conferir. Está no versículo 2. Isso, versículo 6, 7, 8, 10. Não estenda Abraão, disse. Ah, tá.
o anjo disse a Abraão para que ele não estendesse a mão sobre o jovem e que não fizesse mal algum ao jovem. Ou seja, por quê? Porque Isaac ali já representava o sacrifício do Cordeiro Divino, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e já era um sacrifício perfeito. Você vai observar em toda a história como ele é essa consideração de um sacrifício perfeito, que não precisaria ser sacrificado. Nós observamos que na história bíblica, vamos ver um pouco mais para frente, Abraão teve 2 mulheres, então não havia perfeição. Jacó teve 2 mulheres, mas Isaac não. Isaac teve apenas uma, ou seja, a justiça é apenas uma. É mais ou menos essa linha de entendimento que nós vamos, na medida que nós vamos avançando, nós vamos entendendo mais. Então ele olha e vê esse cordeiro. Nós vimos também sobre amarrado pelos chifres, né? Aquilo que segura, o que está segurando, amarrando o Messias ainda, ao retorno do Messias, é o toque da trombeta. Por isso o chifre, né? Seguro pelos chifres, né? Falamos sobre isso na aula anterior. Abraão agarrou o carneiro e ofereceu como oferenda queimada. Nós dissemos que isso aqui, falamos sobre a palavra Tahat Menor, que seja embaixo do filho, né? Falamos sobre isso, que estava embaixo de Isaac, o carneiro. E na ocasião nós também explicamos que quando Abraão foi imolar o carneiro, ele dizia para que Deus, ele dizia essas palavras, assim conta o Midrash, né? Segundo os sábios, ele dizia as palavras que para que Deus recebesse aquela oferta do carneiro como se fosse o seu filho, indicando assim que Deus não quer sacrifícios humanos. Deus não quer. Deus precisa de um corpo para o sacrifício? Sim, ele precisa. Mas por isso o animal, porque o animal ele é criado também da matéria, assim como o homem. E ele tem corpo, assim como o homem. Mas, diferente do homem, o animal ele não tem sentimentos. O homem tem sentimentos. Então, quando se faz um sacrifício a Deus com um animal, qual é o significado e a representatividade? É que se ofereça o corpo em sacrifício a Deus. E o homem, em vida, ele oferece os seus sentimentos em sacrifício a Deus também. O animal oferece o corpo, e o ser humano oferece os seus sentimentos, o seu intelecto, o seu raciocínio a Deus, para que Deus possa receber como um sacrifício vivo a sua oração, o seu louvor, a sua adoração, enfim, neste sentido. Vamos aí prosseguir o versículo 14, né? Falamos no 14, que diz: E Abraão denominou o lugar de Deus verá, como se diz até o dia de hoje. Na montanha de Deus ele será visto. Ou seja, aqui fala mais no sentido material de que aonde vai ser construído o templo, né? Onde futuramente seria construído o templo, o mesmo templo que foi destruído por 2 vezes, que geograficamente nos dias atuais é em cima do Muro das Lamentações, né? Falamos sobre isso porque lá é o Monte Moriá. Então será lá o lugar de sacrifício, onde haverá o terceiro templo. Não sei se esse terceiro templo de maneira é usado como Deus em suas profecias, porque profecias ela é muito abstrata quando se trata de profecias. Talvez, particularmente, isso já é um entendimento meu, que não necessariamente seja um templo físico, mas seja usado para falar desse templo de maneira figurada. Isso é um entendimento meu. Mas lá é o lugar. É lá onde o Cordeiro vai retornar. Porque é lá onde o Cordeiro estava. Já lemos sobre isso nas aulas anteriores.
E quando Abraão olha, explicamos que traz o entendimento e o sentido que ele está olhando para o Santo dos Santos, e o altar estava no lugar santo. Lugar santo e Santo dos Santos. E no Santo dos Santos só poderia entrar o sacerdote. Então Abraão estava ali como um sacerdote, representando o sacerdote que foi até buscar o cordeiro, né, que estava preso pelos chifres, né? Então é esse o entendimento. Versículo 15 diz assim: E o anjo de Deus chamou Abraão uma segunda vez do céu. Ou seja, pela segunda vez o anjo fala a Abraão. Aqui ele tem o entendimento do seguinte, que deixa eu ver o tempo, que esse entendimento que dessa segunda vez não foi um anjo, mas tem um entendimento, segundo alguns estudiosos, que essa segunda vez em que o anjo fala com Abraão se refere-se ao próprio Deus falando com Abraão, né? Esse é o entendimento de alguns, né? Mas como dissemos, a Bíblia tem certos pontos, certos trechos que são muito abstratos, né? Para uma compreensão precisa e exata. Por isso os comentários, as opiniões, né? E é por isso é bom que nós analisemos e olhemos todas elas para que possamos ter uma noção daquilo que Deus quer nos trazer. O versículo 16 diz: E ele disse: Deus declara, eu jurei por minha própria essência, que por você ter realizado este ato e não recusou seu filho, seu único filho, eu abençoarei você e multiplicarei os seus descendentes como as estrelas do céu e a areia da beira-mar. E seus descendentes herdarão os portões dos seus inimigos. Uma promessa que Deus fala pela sua própria essência, que ele realizaria este feito como Abraão. Ele disse: olha, eu juro pela minha própria essência que você vai se multiplicar. E nós vemos que desde que nós começamos a falar sobre história, vemos que a tentativa de eliminar, de executar, de exterminar o povo judeu é muito grande. Mas, como está escrito nas Escrituras, pela essência de Deus, ele vai se multiplicar grandemente. E é o que nós vemos hoje em dia. O versículo 18, ele é muito interessante também, né? Nós estamos já quase finalizando. Nós vamos mesmo apenas finalizar esse capítulo. Estamos quase finalizando, viu? Não vai demorar muito, não. Agora aqui é um ponto interessante. O versículo 18, se tem mais alguma coisa aqui para frente, só um minuto. Temos sim alguns pontos que nós temos que tratar. O versículo 18, 22, 18 diz: Todas as nações do mundo serão abençoadas através dos seus descendentes, porque você escutou a minha voz. Ponto. Vamos falar aqui nesse ponto, muito interessante. Todas as nações do mundo serão abençoadas porque você ouviu a minha voz. Que voz foi essa? Né? Isso é interessante, porque não foi Deus falando a Abraão: vai lá, leva Isaac e tal, vamos se elevar até mim. Não foi isso. A voz de Deus foi justamente no versículo 12, que está a voz de Deus, que diz a seguinte, versículo 12, isso é o 12, que foi: não estenda a sua mão sobre o moço e não faça nada a ele. Essa
foi a voz de Deus que Abraão escutou, para que não matasse o seu filho. Porque o propósito, como já vemos desenhando, estudando e ensinando, Abraão deduziu, ele, como é que diz, ele supôs, né, segundo o que ele via no seu cotidiano da época, né, que pais sacrificavam os filhos, e quando Deus disse, olha, leva o jovem para se elevar a mim, ele, naquele momento ele deduziu que seria aquilo. Mas no decorrer do estudo que nós estamos fazendo, essa já é a 5ª aula nesse tema, já 5 horas, né, 5 horas e pouco neste tema, nós entendemos o seguinte, que nós não vemos de maneira nenhuma Deus sair da boca de Deus dizer mate Isaac. Não vemos de maneira alguma. O que nós vemos dizer era não mate, não estenda a tua mão e não faça nada com o moço. Não faça nada com ele. Ou seja, Deus está numa conclusão aqui desse fato que ocorre. Deus está dizendo que não quer sacrifícios humanos. Já vimos isso mais detalhadamente em algumas aulas para trás. Essa reiteração de Deus, que Ele não quer que sacrifícios humanos sejam feitos e oferecidos a Ele, de maneira nenhuma. Então essa foi a voz que Deus disse para Abraão, não mate. Esta é a voz que Deus diz, olha, não, eu não quero sacrifício humano. Quem faz isso são os outros povos. O meu povo não é para fazer o que os outros povos fazem. Aquele que será o descendente, o patriarca da descendência que virá o Messias, o Mashiach, ele não pode ter essas atitudes que os outros têm. Andar em dogmas religiosos. E nós vimos aqui, acho que passamos algum versículo, acho que foi o 15, se não me falha a memória, quando ele diz sobre o ato que tu fez, ou seja, sobre a ação que você fez. É sobre esta ação que você vai ser julgado por Deus, pelas as atitudes que você toma, pelos atos que você toma. Esse é o que traz o entendimento das Escrituras Sagradas. Que façamos atitudes que possam, podemos dizer assim, orgulhar Deus, né? Trazer orgulho para Deus, que Deus olhe para nós e diga, não, realmente aí está um cara bom, isso aí, as atitudes dele servem como já estudamos também, né? Como mastro, como uma bandeira. Não, vamos seguir fulano de tal porque ele anda nos caminhos retos, o cara é um cara bom, humilde, prestativo, não se mete em confusão, não caça intriga com quem quer que seja, é um exemplar pai, um exemplar esposo, um exemplar irmão, um exemplar filho, enfim. É isso que Deus quer, essas atitudes. E este é o maior sacrifício que você pode oferecer para Deus. Não me lembro onde que está escrito aqui na Bíblia Sagrada, mas lembro que Jesus também profere essas palavras, quando ele diz, olha, se vós entendesse o que quer dizer, misericórdia quero e não sacrifício. Este aqui é num sentido literal, que Deus está dizendo, eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. Sacrifício não me interessa. Sacrifício é apenas um rito religioso. O que eu quero mesmo é a misericórdia. E justamente a misericórdia agora ela vai vir, que nós vamos chegar lá ainda, né? Algumas aulas para frente, iremos chegar lá ainda, que é o nascimento de Jacó. Jacó, ele é a força, né? A personificação, o atributo, ou a característica de misericórdia. Agora sim, está pronto para que possa nascer Isaac. Vamos dar continuidade, vamos para encerrar este capítulo e adentrarmos num capítulo novo.
que é sobre o capítulo novo que nós vamos entrar. Não vou dar um spoiler, mas vamos apenas dizer que é a morte de Sará, ou seja, a morte da mãe de Isaac, né? De Sará, que é o capítulo 23, né? Nós vamos encerrar aqui logo. Vamos ler uma... Paramos no 18, certo? E Abraão retornou aos jovens, ou seja, teve um retorno. Ele retornou. Juntos eles partiram para Beersheba. Abraão permaneceu em Beersheba. Tem alguma coisa aqui? Não muito que possa nos chamar a atenção, né? Versículo 20 diz: depois disso foi dito a Abraão e Milcá. Depois disso foi dito a Abraão. Pronto, aqui. Milcá, ela também teve filhos do teu irmão Nahor, Uz, o primogênito, Uz, seu irmão, e Quemuel, pai de Aram, e Quesed, também Hazo, Pildash, Yadlaf e Betuel. Betuel teve uma filha, Rivka. Rivka, quem é Rivka? Rivka é Rebeca, né? Em português é Rebeca. Rivka. Estes 8 filhos com Nahor, irmão de Abraão, e sua concubina era chamada de Reumá, e ela também teve Tevar, Gaham, e Tahash e Maaha. O que isso vem nos trazer? O seguinte: a união dos povos. Ever, já estudamos Ever, que foi depois do dilúvio, que teve ali um princípio de profecia, que os povos iriam se separar, que foi o caso da Torre de Babel, onde os 70 povos iriam se dispersar. Então Deus agora vai usar o mesmo povo hebreu, que tem como cultura a profecia, é cultural do povo hebreu a profecia, uma nação de profetas. Aquele que não é profeta no povo hebreu, mas pelo menos tem algum parente que é profeta ou foi profeta, estamos dizendo dos tempos antigos, né? E é para trazer a unificação dos 70 povos. Então, o que acontece tem que ser de um desses, de Nahor, irmão de Abraão, ou de descendência de Abraão. E aqui no caso, vai ser da descendência dos dois, que no caso é Rivka, que é traduzido como Rebeca, e de Isaac, né? Isaac. Então, daqui vai partir o ponto inicial, onde Deus planeja, né, em termos de profecia, da unificação de todos os povos a partir da descendência de Isaac. Como nós vimos, eu vou abençoar grandemente a tua descendência, e todas as nações serão abençoadas pelos seus descendentes. Então, ou seja, haverá uma grande unificação de todas as nações através da linhagem dos hebreus, que vem desde Ever, né? Vem desde dos hebreus, e agora está ali as duas últimas famílias dos hebreus, de Nahor e de Abraão. E a filha de Nahor, não filha de Nahor, a neta, né, na verdade, neta de Nahor, e o filho de Abraão, que vai dar, podemos dizer, o pontapé inicial da trajetória da descendência do Mashiach, né? E aqui, como eu disse, é somente para concluir o capítulo 20, uma aula muito rápida. Segunda-feira que vem tem um assunto muito interessante, vai demorar um pouco mais, porque é interessantíssimo o assunto,
nós temos algumas minúcias a tratar no capítulo que vem, ou na segunda que vem, né? Segunda-feira que vem. Esse que é somente para encerrar o capítulo número 22, que foi muito bom. Aconselho você que veja os capítulos, né? As aulas anteriores que está no YouTube, no canal @osmundocastro40, estão lá, todas as aulas estão lá. Acompanhe ela para que você talvez tenha se sentido perdido em algum ponto, mas está tudo já em vídeo na playlist, está tudo lá. As explicações direitinhas. Estamos aqui também fazendo uma conclusão, que a conclusão é que Deus não queria a morte de seres humanos como sacrifício. Esta é a conclusão. A conclusão é que Deus nunca pediu para que Abraão sacrificasse Isaac. Esse foi o entendimento de Abraão. E pela nossa leitura viciada também temos a mesma dedução, mas na verdade Deus nunca pediu a morte de Isaac. Então eu espero você na próxima segunda-feira. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Fique bem, fique em paz.